E aí, doutora Pamela? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro podcast. Aqui quem está falando é Pamela Souza, aqui do Rio de Janeiro, Brasil. E a. Cris Gurgel, aqui diretamente da SS Carreira, em São Paulo, capital. Nós vamos para os nossos podcasts sobre mentalidade empreendedora, sobre crescimento de mentalidade, mindset de crescimento, né? Sim, E vamos aí procurar ter um crescimento mental, físico e emocional, que é a base de tudo o que nós precisamos para conquistar o que quisermos conquistar, não é isso daí, dona Pamela? E isso se aí. apresenta um pouquinho aí, fala pra gente o que, que você faz, qual a sua formação, conta um pouquinho da sua história aí para nós, pra Então, eu gente. só queria abrir, né, um pouco, explicando um pouco no propósito da gente, primeiro de estar aqui, da gente realmente reunir informações bacanas e privilegiadas que a gente tem ao longo dessa jornada de conhecimento para poder oferecer para essas pessoas que estão buscando informação de qualidade, informação de pessoas que normalmente a gente não tem esse bate-papo, esse tipo de conversa com todo mundo, então é mais um bate-papo gostoso, cheio de ideia legal, cheio de conhecimento, que agregue mesmo no crescimento em todas as áreas da vida, que a gente consiga entender que nós estamos juntos, como se fossem nossos amigos, né? Mesmo longe, nós estamos juntos, e que é um bate-papo mesmo de crescimento. Então, sintam-se em casa, sintam-se aqui com a gente, para a gente realmente estar à vontade para conversar e dizer o que a gente pensa. Não é a verdade, nem a coisa, a única, né, certeza absoluta de nada, é só nosso ponto de vista, mas é um pouco do nosso conhecimento que a gente traz para a gente compartilhar e assim o que a gente mais busca, né, Cris, é ter essa comunidade de pessoas que estão querendo crescer, que estão querendo se desenvolver, que estão querendo melhorar o país, melhorar aonde estão, melhorar a cidade, melhorar as empresas e assim ajudar o nosso país mesmo a se desenvolver e sair de onde a gente está. A responsabilidade é nossa, né? A gente pode fazer muita coisa. Então, vou abrir um parênteses para me apresentar. Meu nome é Pamela Souza, eu sou Master Coach, engenheira de produção, especialista em gestão estratégica empresarial, MBA em gerenciamento de projetos na FGV, um monte de cursos no currículo, mais de 10 anos de experiência na engenharia de produção. Então, eu hoje atuo na parte de coach e consultoria empresarial para líderes empreendedores. Eu faço isso já desde a época onde eu já prestava serviço na empresa e há mais de 10 anos e já era braço direito de líderes, né? Então, a vida inteira eu já fiz essa coisa de ajudar e auxiliar nessa jornada, nesse caminho. Então, é o que realmente eu já fazia. Depois eu descobri que o nome disso é coach. Então, É isso aí. me formei só para formalizar e continuo, decidi sair, né, da instituição para realmente tocar o que eu acredito que seja o meu dom de ajudar as pessoas a se desenvolverem, a ter equipes melhores, empresas melhores e se curarem, se desenvolverem nas questões que precisam para olhar para frente e fazer acontecer. É isso aí. E É você, isso. se apresenta um pouco agora para a galera conhecer você também. Tá, e complementando um pouquinho do que você falou, e eu acho que é bem isso mesmo que você falou, nós somos os responsáveis pelo país e principalmente pela nossa vida, né? E como a nossa vida acaba impactando no meio em que nós estamos, em que nós vivemos, né? Um exemplo muito claro assim que eu quero dar foi um coach, um cliente meu que ele, quando ele foi fazer os agradecimentos, ele falou que eu tinha impactado também na vida dele como filho, como pai, como irmão, além de como empresário que ele era, né? E, e é isso, é crescermos todos juntos mesmo, assim como você falou, né? E essa é a nossa grande responsabilidade, a gente percebe que as pessoas não têm um apoio para o crescimento, precisam de mentores, precisam de pessoas que elas possam se inspirar. E além disso, eu falo sempre para os meus clientes, não é que você não tem ninguém para contar,
Às vezes é que você não confia em ninguém para contar naquele momento que você mais precisa, né? Então você se acha meio desamparado. E esse canal, esse podcast, esse videocast, né, que a gente vai acabar deixando aí para vocês, é exatamente para isso, para que vocês encontrem um apoio, em que vocês possam contar com a gente, não só como profissionais, mas como pessoas mesmo. Passamos por N experiências de vida e vocês vão saber um pouco de nós, um pouco da nossa vida, da nossa experiência, ao longo aí dessa nossa jornada de compartilhamento mesmo com vocês de tudo que a gente pode estar entregando e ajudando vocês, e com certeza ter muitos feedbacks de vocês. Bom, e aí vou me apresentar agora, né? Meu nome é Cris Gurgel, eu trabalho com aceleração de carreira, seja de empresas, seja de pessoas individualmente, seja de equipe. E uma das áreas dentro da carreira em que eu atuo é a parte de ansiedade e depressão, que na carreira é chamado de burnout, né? E o burnout aí vem da palavra inglesa de queima, né? Você está se queimando, no caso. E ela fala exatamente sobre a exaustão. É uma exaustão mental, física e emocional. É como se o trabalho ele te exaurisse, né? Ele tirasse todas as tuas forças. E aí acaba tendo a depressão profissional, a ansiedade causada pela profissão, e essa aí tem pano para manga, para muita e muito conteúdo, e que nós vamos falar de várias e várias coisas ligadas a isso, e a empreender a própria carreira. A ideia aqui é ser feliz, né? Buscar a felicidade e buscar estar completo, aquela completude, aquele sentimento de estou me sentindo plena para buscar dentro da minha vida profissional, pessoal, financeira. A gente vai falar aqui um pouco também de tudo que engloba, que acaba impactando, né? A gente fala que o metrô aqui de São Paulo fala que ele é como se fosse um carrossel, e se você bloqueia um, acaba impactando. É o que é a nossa vida, né? Sim. A nossa vida é como um carrossel. Então, se você bloqueia um, acaba impactando no outro. Carreira tem a ver com finanças, e se você não está bem em alguma coisa, aquilo acaba puxando um pouco mais. Que vem muito do assunto que você falou, que quando o seu cliente melhorou em uma área, acabou melhorando as outras áreas, né? Porque a gente tem uma frase que fala assim, do jeito que você faz uma coisa, do jeito que você faz todas as coisas. Às vezes, se você percebe que você está desorganizado em alguma coisa, se você se atentar mais, você vai ver que você está sendo desatento em muita coisa, não só naquilo. Aquilo é só uma pista. Porque se você estivesse organizado, você estaria organizada em todas, a maioria, pelo menos, das coisas. Então, é bem isso mesmo. A gente vai tirar um fiozinho aqui da meada e vai começar a puxar para a gente começar a conversar um pouco sobre essa mentalidade que a gente realmente precisa de mudança, de crescimento, de inovação, para a gente se adaptar a tudo que está acontecendo e se reinventar de acordo com tudo que está acontecendo, né? Exatamente. Você falou a palavra-chave aí, né? Se reinventar. Porque não adianta você ver todo mundo passar. Eu gosto muito de inovação, eu gosto de estar atenta a tudo que está acontecendo no mundo. Fazia parte, que agora eu me distanciei um pouco para dar mais foco, né, na carreira, foco em outras áreas, mas eu fazia parte de um grupo chamado Futuristas, e aí a gente discutia muito o que ia acontecer no futuro. E uma das coisas mais gritantes do se reinventar é poder olhar aí gigantes do mercado como a Kodak, que caíram por causa das câmeras do celular, né? A Kodak acabou praticamente por causa disso, porque colocaram câmeras nos celulares, então... E eles já tinham essa tecnologia dentro deles e não usaram porque acharam que não ia acontecer, e veio outra e pá, tomou o mercado.
É isso aí. E aí a ideia é essa, é ajudar você como profissional, tanto na sua vida profissional como pessoal, impactando em todas as áreas, se reinventar. Se você não está feliz, não fique, a gente fala muito, não fique amuado, não fique num canto, não fique ali sozinho. Procure ajuda, vá em frente e para que você consiga se reinventar, entender o que está acontecendo à sua volta e poder se posicionar e ir à luta. Não ficar para trás em toda essa evolução. Eu costumo dizer que essa questão de buscar ajuda é muito importante. E muitas vezes a gente não vai porque as pessoas que estão em volta, às vezes, já falaram algumas coisas que a gente não queria ouvir ou não entenderam qual era o momento, não entenderam qual era a situação, já foram criticando ou julgando antes de realmente perceber a situação para dar algum conselho. Então, a primeira dica que eu gostaria de dar é, tipo assim, se você vai pedir ajuda, primeiro peça ajuda a quem entende da área que você vai pedir ajuda. Não Muito adianta importante. você querer ajuda emocional de relacionamento com alguém solteiro na balada, entendeu? Exato. Então, pega alguém que é casado, pega alguém que entende sobre resiliência, sobre problemas, sobre superação, sobre como levar a vida, como levar. Aí sim você consegue falar o problema para alguém que pode te ajudar. Então, acho que essa é a primeira dica de mentalidade, e também não é falar para todo mundo o problema, porque as outras pessoas que não entendem, nunca passaram por aquilo, não vão saber te dar uma opinião. Vão dar uma opinião porque elas vão dar o melhor que elas podem, né? Mas se você for na direção de alguém que realmente pode contribuir para você, você tem muito mais facilidade de encontrar esse fio da meada e começar esse processo de ajuda, né? Tanto profissional quanto mesmo familiar, de amigos, de conhecidos e tudo mais. Exato, exato. E só complementando o que você falou super bem sobre essa questão de pedir ajuda para quem entende, para quem já viveu isso. É também você entender que mesmo essa pessoa que vai te ajudar, se ela não é um profissional, se ela não é um profissional da área, um coaching. Por que o coach que eu tô falando, assim? Vou puxar sardinha pro coach, né? Vou falar de coach, mas não é isso. É porque além desse profissional que ele vai poder te ajudar porque ele já trilhou algo parecido, existe assim muito do o coach ele vai fazer com que você olhe para aquilo de uma forma diferente, mas é você olhar para aquilo de uma forma diferente. Não é muitas vezes não é um consultor, porque nem tudo que aconteceu comigo e está se repetindo com você vai acontecer exatamente com você. E É, quando, a né? gente chama de o que deu certo para um, não pode não dar certo para você. Às vezes você, naquela situação, você precisa de algo bem particular. E o coach, ele busca descobrir o que que é o melhor para você e não pegar um modelo pronto, falar copia e cola para você, né? Exatamente, é isso aí. É isso aí. Procurar um profissional que pode te ajudar de verdade, com que você consiga entrar em várias posições, né? A gente chama isso na PNL de posições perceptivas, olhar a sua situação por várias per percepções diferentes, né? E começar a perceber que talvez aquilo que você tem como verdade absoluta, ela pode não ser tão verdade assim quando você mesmo olha de outras possibilidades, você enxerga outras possibilidades, você tem outros insights que você não tinha, estando totalmente arraigado ali na sua posição. Sim, e também sai daquela aquela cristalização, né? Que quando a gente olha daqui para cá, significa que isso daqui é assim, né? Mas se você olhar do outro lado, isso aqui é tão menor, né? Tão, né? É outro ângulo da história de você começar a enxergar as outras histórias por trás da sua história, né? E que faz Isso. total diferença, porque quando a gente cristaliza alguma situação e cristaliza uma emoção, cristaliza alguma situação mesmo que impede a gente de ir em frente ou tem alguma dificuldade de lidar com aquilo, às vezes olhando para o outro lado, nossa, aquilo é tão simples, por que que eu não tinha visto isso antes? Por que que eu não tinha entendido isso antes? Então, Exatamente. é maravilhoso mesmo.
E eu queria aproveitar essa dica que a gente deu da ajuda e linkar com uma coisa importante, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, mas eu tenho tanta coisa de problema, tenho tanta coisa para resolver na vida, sabe? Eu tenho peso, emagrecer, dieta, trabalho, carreira, estudo, eu tenho tudo junto que eu não sei nem por onde começar. E uma vez você me deu uma dica muito legal, assim, comece pelo mais importante. Fala mais um pouco, porque essa dica foi bem legal. Começa pelo mais importante no sentido de que você olha para aquilo que mais importa. Como que você vai olhar? Tudo é importante, né? Mas como que eu vou achar o mais importante? É perceber aquela única coisa que vai acabar impactando em várias outras coisas, que vai fazer diferença em várias outras coisas. Eu imagino sempre isso como, sabe aquele dominó, quando você coloca um dominó atrás do outro, que você dá um peteleco num e aí isso vai rodopiando e vai girando e vai impactando em vários outros. Então, assim, imagina aquela área da tua vida que se você focar nela, no crescimento dela, ela vai impactar em várias outras áreas. Por exemplo, às vezes você quer qualidade de vida, mas a qualidade de vida que você quer passa muito por ser mais produtivo no trabalho, por exemplo. Às vezes, se você conseguir ser mais produtivo no trabalho, você não vai levar trabalho para casa. Então, a tua qualidade de vida vai aumentar e você, tipo assim, vai ter mais tempo para fazer as coisas que são importantes para você, seja ficar com a sua família, seja viajar, seja fazer aquilo que você quer, que você ama, que você gosta. Então, às vezes, se você focar em uma só área, você pode abrir um leque aí e descobrir que essa área vai impactar em várias outras coisas, né? Isso mesmo, dona Pamela? Sim, e uma coisa que me veio aqui a memória, a ideia, que agora é o seguinte, quando a gente pensa nessa coisa pequena, né, que vai virando um gigante, e como a gente quer falar um pouco sobre a mentalidade, o quanto que é importante a gente estar com a mente bem clara. Por quê? A questão da qualidade de vida tem tudo a ver com a comunicação interna da nossa mente, aquelas vozes que falam na nossa cabeça. Às vezes a gente tem um amigo e um inimigo interno, né, que são aquelas vozezinhas. Então, às vezes a gente quer qualidade de vida, mas só da gente parar de ter aquela mentalidade focada no problema e focar na solução, só da gente ter aquela vozinha amiga, fala assim, vai, você vai conseguir, vambora, você vai dar conta, vambora, corre atrás, vamos lá, do que aquela, não sei se vai dar certo não, isso daí tá com cara de que vai dar ruim, você não vai conseguir esse negócio não. Olha ó, o prazo, não vai dar não, ó, desiste desse negócio. Então, a qualidade de vida, né, muitas vezes a gente pensa que é tipo ser atleta, é ter tempo incrível de ficar em casa, sabe, ter uma vida, mas só às vezes da gente começar com essa parte da mentalidade de diminuir aquela voz crítica, aumentar aquela voz empoderadora, talvez a gente consiga realmente ter uma qualidade de vida muito melhor do que muito atleta, muita gente que tem todas as outras áreas da vida alinhadas, né? Exatamente, é isso mesmo. E aí, eu acredito que, dando uma encerrada nesse podcast, a gente pode já puxar a sardinha para o próximo podcast, que é avisar a galera, né, que nós vamos falar sobre qualidade de vida e vamos falar no próximo podcast sobre o nosso diabinho e o nosso anjinho e como isso acaba impactando na nossa qualidade de vida diária, né? Que acaba essa dúvida, esse diabinho e esse anjinho, né? A gente chama isso de incongruência ou incompatibilidade. Nós estamos uma parte de mim quer uma coisa, uma outra parte de mim quer uma outra coisa, né? E isso acaba impactando dentro de mim. Muitas vezes eu fico paralisado, eu procrastino, e aí então se você procrastina, se você fica paralisado com as coisas, você precisa ouvir o nosso próximo podcast e nós vamos falar sobre nossos anjinhos e nossos diabinhos internos e como a nossa qualidade de vida é afetada exatamente por eles. Show de bola. Beijo, até lá, galera. Show de bola. Sejam bem-vindos.
Tamo junto no próximo. É isso aí, aguardamos vocês no próximo podcast. Fica com a gente que vai ter muita coisa bacana, muita coisa que vocês vão amar. E eu acredito sim que se você focar e se você vier conosco, você vai ter um crescimento exponencial na sua vida, na sua carreira, nas suas finanças, em qualquer área da sua vida que você esteja precisando. Vem com a gente, vem com a gente. Tchau! Tchau!